Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu já conheço alguns de vocês aí, porque eu estive algumas vezes na igreja em Carambeí, com o pastor Tiago, que eu conheci lá no Andrew Jumper, lá no Mackenzie. O pastor Alberto, conheci ele porque tinha feito CCF e fui visitar uns amigos 2 anos depois, lá em Filadélfia, e conheci ele na igreja lá, e aí, como ele disse, eu animei bastante ele. Ele gostou tanto que ele até ficou lá fazendo mestrado, e depois a gente se encontrou várias vezes aqui no Brasil. E nossa amizade vem desde esse tempo aí. E tudo isso que ele falou antes é verdade, viu? Ele não mentiu, não. Mas eu vou inverter um pouco o programa. Não sei se vocês receberam algum programa prévio aí. Ah, tá. Então, eu vou falar sobre as influências do coração humano hoje. E deixei a antropologia e os temas da biopsiquiatria para amanhã, que eu acho que são mais um conectado com o outro, tá? E esse tema aqui, ele é um pouquinho mais curto, como o tempo hoje era mais curto. Vou falar sobre isso aqui, não vou nem projetar nada. O aconselhamento bíblico, ele da Idade Média, mais ou menos, até o século XIX, ele era algo bem presente dentro da igreja, tá? Da igreja, principalmente a igreja, depois do século XVI, dentro da igreja reformada. E era conhecido como cura-dalmas, né? O pastor, o conselheiro, né? E essa ideia que o conhecimento teológico era o cerne da vida humana permeou todos esses séculos. Entretanto, no século XIX, começou o cientificismo, que se juntou com o existencialismo, com as ideias iluministas, com outras filosofias que dividiram o pensamento humano em dois, entre o que é fato e o que é crença. E desde essa época, então, o aconselhamento bíblico foi jogado de escanteio, porque a teologia saiu do cenário e passou a ocupar o cenário da vida humana, as ciências humanas. Então, o que eu consigo provar é verdadeiro. E o que você acredita é algo seu, particular, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita em fada, em duende, em bruxa. Tudo bem, fica à vontade, pode crer à vontade. Mas o que nós vamos raciocinar, levar em consideração é aquilo que o laboratório lá provar. Matemática, física, astronomia. Isso tem veracidade. E isso entrou no século XX, e o pastor Alberto vai até falar um pouco mais disso amanhã. Entrou no século XX e surgiram incontáveis correntes psicológicas tentando lidar com a psique humana. E a palavra psique é uma palavra interessante, porque a palavra psique diz respeito à alma, que é uma coisa que os médicos e a ciência sequer têm qualquer conceito sobre isso. Qualquer faculdade, de qualquer ciência, a palavra alma não tem o menor cabimento, nem o menor sentido. Muito menos a palavra Bíblia. E muito menos ainda a palavra Deus. Tá? Porque isso é uma coisa totalmente do campo privado, como eu disse. Você acredita se você quiser acreditar. Tá? Então, para a ciência, não tem nada disso. Entretanto, na década de 60, o pastor Jay Adams, que foi demonstrado aqui hoje, já teve o slide aí dele, virou a mesa, mostrando que não, a Bíblia é o centro do conhecimento humano, ela é o centro da vida humana. E propôs uma metodologia de aconselhamento bíblico calcada naquilo que a Bíblia tem de mais precioso,
que é a palavra de Deus para nós, calcada nesse conceito. Algo que Deus está nos ensinando, porque foi Ele que nos constituiu. Então, Ele conhece a nós muito melhor do que a ciência. E eu, como médico, posso atestar facilmente isso para vocês, e vocês também. Vocês viram agora mesmo, nós vivemos uma epidemia aí, uma pandemia, e cada hora era uma coisa, né? Uma hora o vírus é bom, outra hora ele é ruim, outra hora ele é mais ou menos, fica em casa, não fica em casa, põe a máscara, não põe a máscara, toma vacina, não toma vacina. E aí, o que nós concluímos? Não concluímos nada, né? Não sabemos nada. Morreu aí um monte de gente que diz que morreu com o vírus, outros morreu de vírus, enfim, não sabemos, certo? Então, conclusão, o que a ciência tem para falar para nós sobre a pandemia? Nada, praticamente, tem muito pouco a falar, coisa que qualquer pessoa leiga sabe, tá? Não precisa ser cientista, né? E outra coisa interessante nessa pandemia, teve trabalho que provou A e provou o contrário de A também. Então, tinha trabalho para quem quisesse, tinha estudo lá. Eu quero um estudo que fale que tal coisa é bom para o vírus. Tem. Quero que essa mesma coisa é ruim para o vírus. Tem também. Você escolhe lá o que você quiser. É mais ou menos que nem eles falam. Eles mesmos falam que nós acreditamos no que nós queremos. Eles também acreditam lá no que eles querem, né? Mas isso é para vocês verem que essas afirmações que essas ciências falam, elas também não são centrais. Não dá para nós falarmos que a ciência ela é indubitável. É claro que tem coisas que são muito bem conhecidas e sabidas, é óbvio. Mas também tem coisas muito bem conhecidas e estabelecidas que estão na palavra de Deus. Por exemplo, se você for ler lá no livro de Isaías, vai estar escrito lá que tem um tempo certo para plantar, tem um tempo certo para arrumar a terra, tem a estação certa para pôr a semente no chão, de tirar a semente. Ou seja, Deus criou as coisas. A ciência ela apenas vai descobrindo aquilo que Ele já criou. E uma das coisas que é central na palavra de Deus é que nós fomos feitos com uma dualidade de condições. Amanhã eu vou falar sobre antropologia, vou entrar mais nesse assunto. Mas eu queria dizer, para nós focarmos no assunto, que nós temos uma parte material, que é essa parte que você está vendo aí, que está sentada no banco aí, que é o seu corpo, com músculos, ossos, artérias, veias, coração, fígado, pulmões, etc. E temos uma outra porção em nós que é chamada de imaterial, ou o homem interior, ou alma, ou espírito, ou como a Bíblia gosta de chamar, que é coração. Na Bíblia tem mais de 950 vezes essa expressão, coração, ou vísceras, ou o eu, o self, o eu verdadeiro meu. A junção dessas duas partes é que nos forma. Claro que vem algumas perguntas difíceis de responder, que vocês não vão fazer agora para mim, porque eu não vou responder, porque elas são difíceis de responder. Vocês perguntam para o pastor Alberto depois, que ele vai explicar para vocês, certo? Mas o que acontece na morte? Que quer dizer separação. A morte nos separa dos vivos, nos separa dos nossos entes queridos e separa o corpo da alma. O corpo vai para a terra, né? E a alma volta a Deus. O espírito. Como assim? Se nós somos uma coisa única. Nós somos uma coisa única. Na verdade, não tem corpo e alma. É corpo e alma junto. Nós somos o que os teólogos hoje chamam de unidade psicossomática.
Na medicina, eu vou falar isso na terceira palestra, também existe psicossomático, mas com outro significado, não com esse significado teológico, tá? Que é a ideia da psique com soma. Soma é a carne, né? Bom, não sabemos exatamente o que deve acontecer, mas lá em Coríntios fala que esse espírito vai ser revestido de um corpo imaterial, um corpo espiritual, fala lá, né? Como essas coisas são? Não sabemos e nem nos interessa agora. O que interessa para nós é o seguinte: quando eu falo que nós temos um coração, uma alma, um espírito, e que esse coração, segundo as palavras do Senhor Jesus, dele fluem os juízos da vida, os juízos de valor da vida, as ideias, as nossas convicções morais, as nossas decisões de última instância. Quando eu falo isso, que a Bíblia fala que é do coração que saem essas decisões, vem uma pergunta: mas e o cérebro? O que ele decide, afinal? Isso também nós vamos explicar nas outras palestras. Então, essa é uma discussão que nós vamos ver em detalhes. Mas, na verdade, quem nos comanda, embora a gente pense que é o nosso cérebro, e parece até que é meio lógico isso, né? Eu sento, eu decido sentar no banco, e na hora que eu decido sentar no banco, eu vou usar meus músculos, e para comandar o movimento dos meus músculos e tal, eu uso o meu cérebro. É o meu cérebro que comanda. Ó, agora dobra a perna, agora põe o bumbum para trás, agora põe... Né? Não é o coração que decide isso. Aparentemente é o cérebro. Talvez o cérebro comande mesmo os músculos. Mas quem decide se você vai sentar no banco ou não, por incrível que pareça, é o seu coração. Porque pode ser que você pense assim: não, vou ficar em pé em respeito. Ou vou sentar porque isso aí é cansativo. É um julgamento moral. Então, na nossa disposição, que nós chamamos de disposição mental, e aí quando usa essa palavra mental, em geral as pessoas pensam no cérebro, na verdade é uma disposição do coração humano. Então, por exemplo, frases como: eu fiquei com raiva porque ele me decepcionou. Isso parece o quê? Parece uma atividade intelectual, né? Eu fiquei com raiva porque eu fiquei decepcionado, que eu tinha uma expectativa, ou o Senhor realmente espera que eu ame sacrificialmente minha esposa, quando ela não me trata com respeito. Isso é uma decisão o quê? Intelectual ou é uma decisão moral? Eu não posso tratar meu marido com respeito quando ele tem sido descuidado e negligente. Estou depressivo porque sofro do desbalanço químico. Perdi completamente a esperança com minha dor crônica, que nunca sara. Você não pode imaginar a pressão que eu sofro para desempenhar meu papel de diretor da minha empresa. Ou seja, todas essas frases que parecem cotidianas, comuns para nós, elas são expressões do coração humano. No fundo, é isso que está acontecendo. Ah, mas quando eu estou trabalhando lá na minha empresa, lá, você quer dizer que eu uso meu coração para trabalhar lá? Sim. Você pode usar atividades intelectuais para fazer cálculos, para ler lá com os seus olhos os contratos e ouvir com os seus ouvidos as conversas e falar com a sua boca o que você está falando. Para isso, você está, de fato, usando as atividades do seu cérebro. Agora, se você está ouvindo com interesse ou desinteresse, isso é o seu coração. Se você está falando honestamente ou está passando a perna nos negócios, isso é do coração. Se você está falando a verdade ou está falando a mentira. Então,
embora usemos o nosso cérebro para realizar uma série de operações, em última instância, quem está nos impulsionando é o nosso coração. Então, você pode dizer que a vida humana ela é regida pelas decisões do coração humano. Sim, sim. Porém, o nosso coração, ele é, como diz Jeremias lá, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Na verdade, o nosso coração ele é tão enganoso, que quem é a pessoa que ele primeiro engana? Nós mesmos. Né? Nós somos safados. E queremos enganar a nós mesmos. Então, o Senhor, com o Espírito que habita em nós, o próprio Deus habita dentro de nós, conhece o nosso coração e sabe dos caminhos errados que ele segue. Você fala, mas e o ímpio? Não, o ímpio não tem habitação do Espírito Santo. Estão relegados à própria sorte. É como está lá em Romanos 1, né, que tem 3 vezes essa expressão. E Deus os deixou a sua própria sorte. Né? O nosso coração, então, é o regrador da nossa vida. E pode ser modelado, modulado pelo Espírito Santo de Deus. Entretanto, ele sofre influências, não só do Espírito Santo, mas ele sofre influências do corpo, de convicções erradas, de relacionamentos interpessoais e do mundo, da sociedade que está à minha volta. Estou esquecendo alguém aí? Tem mais alguém aí que influencia o coração humano? Quem que está faltando? Hã? É exatamente. Ele, o artistão lá, né? Chifrudo lá, né? Ele também interfere o coração humano, né? Então, essas coisas todas influenciam o nosso coração numa maior ou menor intensidade, mas a decisão final é sua. Esse é um negócio que, às vezes, nós temos muita dificuldade de entender. Mesmo com relação ao Senhor. A gente pensa assim, Deus é soberano, Criador de todas as coisas. Ele conhece todas. E Ele as determina. Ele dita o seu futuro. Ele conhece o futuro das coisas porque Ele determinou isso. Então, eu não sou responsável por nada. Porque se Deus está no comando, e Ele que comanda, Ele já disse o que vai acontecer, eu não sou nada. Não, não é verdade isso. De um lado, nós temos a soberania de Deus, mas, de outro lado, nós temos a responsabilidade humana. Né? E eu gosto muito da explicação, um exemplo para a gente poder entender, de um camarada, um teólogo famoso, que se chama John Frame. Ele fala assim, pensa num moleque, adolescente, bem fortinho, bem cheinho, grandão, e o outro mais mirradinho, fraquinho. Aí o grandão fala pro baixinho, vai lá e rabisca toda a porta da diretoria lá. Aí lá tá lá o baixinho rabiscando, porque senão ele vai apanhar, né? Aí nisso chega o diretor e vê lá ele, ó, tá suspenso. Cadê o seu pai? Vou mandar uma carta e tal, né? Não é isso que vai acontecer? Não adianta o baixinho falar, não, mas foi ele que mandou. Pô, pode falar. Quem vai se lascar lá é o baixinho, não é? Por quê? Porque ele está fazendo aquilo. Ah, mas ele está fazendo porque o outro mandou. Sim, mas não tem desculpa. O pastor, eu gosto muito também do exemplo do pastor Heber Pai, pastor Heber Campos, o pai. Ele fala que sempre nós temos 2 escolhas.
nós temos a escolha moral e temos a escolha da nossa vontade, que é chamada de agência, né? Livre agência. O ser humano tem. Quero tomar água? Não, não vou. Quero ir no banheiro? Não, não vou. Mas as escolhas morais, os crentes podem decidir se vão pecar ou não, se vão ceder a elas ou não. Que é a escolha o chamado livre-arbítrio, né? Aí você fala, não, mas e se o cara tiver com uma arma na cabeça? Ué, ele continua tendo duas escolhas. Se o bandido pôr o revólver na cabeça e mandar você cometer uma obscenidade lá, você vai fazer se você quiser, não é isso? Você tem a outra opção de não fazer, né? Então, o nosso coração humano, ele é livre para escolher, tá? Porém, assumirá as consequências, a responsabilidade daquilo que ele escolher. Mas ele pode ser influenciado por essas coisas? Sim, sim. Então, nós podemos ser influenciados por nossas crenças internas, pela maneira que nós aprendemos as coisas e que viemos a crer nelas. Para você, por exemplo, a Bíblia pode ser realmente sua regra de fé e prática. Para outros, fala, não, eu gosto de ler a Bíblia lá, domingo, lá com o pastor, lá é legal, mas de segunda a sábado não dá para levar a Bíblia a sério, tem que fazer outras coisas, o que está valendo é outra escrita. A Bíblia é bom lá para o domingo, lá é legal, né? Isso é uma decisão sua, você entende assim. Assim como tem pessoas que têm, mesmo levando a Bíblia a sério, têm entendimento errado da Bíblia. E forma a maior confusão na cabeça e tal, considerando coisas como pecado que não são, e deixando de considerar outras coisas como pecado quando são, né? Há essa confusão. Outra influência grande que é exercida no coração humano, que eu falei, é o nosso próprio corpo. Por exemplo, imagina a Dona Cotinha, que foi 50 anos presidente da SAF. Ela vai ser canonizada em vida, porque ela é uma santa, né? Dona Cotinha, tem 85 anos de idade. Aí a Dona Cotinha adquire uma artrose, que dói todas as juntas do corpo, todo dia, o dia inteirinho. Você já teve dor o dia inteiro? O dia inteiro. Você pode ter tido dor o dia inteiro aí, 2 dias, mas imagina uma pessoa ter isso todo dia, todos os dias do ano. O dia inteirinho. Pode tomar o que quiser. Aí Dona Cotinha, que estava pronta já para ser canonizada, né, em vida, começa a murmurar, ficar rabugenta, falar palavrão. Até os irmãos falam, nossa, não sabia que a Cotinha sabia esses nomes. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Dona Cotinha está tendo seu coração provado pela doença do corpo. Essas coisas que ela está falando, essa murmuração, às vezes até maldiz o Senhor, onde que estava isso antes? Estava no coração dela. Mas por que ela não punha para fora? Porque ela se controlava. Ela tinha um mecanismo lá de autocontrole e ela falou, não, esse é pecado, não vou falar isso. Até ela viveu algumas situações difíceis, mas ela se controlava. Mas agora, a dor ultrapassou a paciência dela. Foi além dos limites. E a dor revelou algo que estava lá dentro. Então, a dor teve o poder de trazer à tona realidades do coração. Eu costumo dizer que a dor, nesse caso aí, ela foi a janela do coração da pessoa. Eu estou dando exemplo da dor porque a dor é uma coisa que todo mundo sente e sabe
quanto é doer. Mas existem outras coisas que provam o nosso coração. Falta de dinheiro, falta de respeito, não sentir-se respeitado, não ter sensação de falta de poder, sensação de insegurança, sensação de abandono, doenças graves, incuráveis, a desesperança, a tal do estado depressivo, a tal da noite escura da alma. Essas coisas provam o nosso coração. Não é? E o que acontece? Os pecados vêm à tona. Vê o Salmo 139, ele fala exatamente disso. Senhor, prova meu coração. E é legal, porque no Salmo 139 ele vai falando lá, né? Senhor, prova meu coração, porque o Senhor me conhece quando eu estava lá no útero da minha mãe. O Senhor sabe como é que eu fui formado. Porque o Senhor me conhece, não tem um lugar no mundo que eu consiga me esconder do Senhor. O Senhor é tudo para mim e tal, e de repente, inclusive, se o Senhor puder pegar aqueles meus inimigos e matar eles. Ixi, o que eu estou falando aqui? E aí ele termina, Senhor, prova meu coração. Deus já mostrou no próprio Salmo. Ó, o seu coração aí. Você odeia seus inimigos. E Cristo fala para nós o que mesmo? Odiar, matar os inimigos? O que é para fazer com os inimigos? Amar os inimigos. Jogo duro, hein? Isso é difícil, hein? Então, o nosso corpo prova o nosso coração. O nosso corpo influencia o nosso coração. Mas a decisão final, se eu vou amar ou não, se eu vou aguentar aquela dor calado, clamando ao Senhor misericórdia, é uma decisão do meu coração. Eu me lembro de uma senhora que tinha na minha igreja, ela tinha um câncer de pulmão e ela tinha uma falta de ar tremenda por causa desse câncer aí. E ela mal e mal conseguia falar. Só que cada vez que a gente ia visitar ela lá, que aquela falta de ar imensa, respirador lá, o oxigênio, para poder ter um pouquinho mais de dignidade, a gente ia lá conversar com ela, a gente não conseguia abrir a boca, porque ela ficava pregando para nós. E a gente saía de lá transformado. Por quê? Porque ela percebia que no meio daquele sofrimento todo, ela se aproximou de Cristo. Foi isso que aconteceu. Ela conheceu mais a Cristo. Passou a amá-lo mais do que ela amava antes da doença. Então, essa é uma interação intrapessoal, né? E a Bíblia ela é cheia de falar disso. Tem um monte de passagem que fala disso. Nós, por causa do tempo, não vamos nem entrar nisso, mas amanhã a gente vai tocar outra vez algumas coisas disso. Outra coisa que pode influenciar as nossas afeições, nossas emoções, nossos pensamentos, sentimentos que afloram do nosso coração é a parte relacional nossa, interpessoal. Então, as pessoas podem influenciar o meu coração? Sim, elas podem. Para o bem e para o mal. Por isso que a gente vem na igreja, inclusive, para ouvir a pregação da palavra de Deus e isso influenciar o nosso coração durante a semana. Por isso que a gente faz devocional com outra pessoa, às vezes, né? E podemos ouvir conselhos de outras pessoas. E isso influenciar as nossas decisões. Até participar de transformação do coração. Né? Outra influência que nós podemos ter, além das pessoas que nos cercam, do mundo que nos cerca. Então, será que a cultura vigente que nós estamos tendo tem influenciado as decisões do meu coração?
Nós vivemos hoje num tempo de cultura onde, se você ficar triste, para baixo, ansioso, para onde que vão mandar você ir? O que vão falar para você? No psiquiatra. E por que você tem que ir no psiquiatra? Porque ele precisa dar o quê para você? Uns tapas? Não. Um remédio. E por que o remédio vai resolver o problema da sua ansiedade, do seu ficar para baixo? Por quê? Porque a gente acredita que o remédio foi inventado pela ciência. E se foi inventado pela ciência, acabou a discussão. Você percebe que inventaram um cala-boca sensacional? Você está numa discussão com alguém. Aí um jeito de você mandar o cara calar a boca, você fala, meu amigo, isso aqui que eu estou falando para você é cientificamente provado. Aí o outro, bom, não tem o que falar. Aí acabou a discussão. Você falou isso, acabou. Mesmo que seja uma bobagem que você está falando, mas quando você fala, não, isso tem caso que a ciência prova isso. Então tá. Ou seja, isso influencia no meu coração? Sim. Porque eu fico achando que o comprimido é o redentor da minha vida. Aquilo vai redimir os meus problemas. E vai. Se você está ansioso e depressivo, o que a Bíblia fala? Tome Zoloft, tome fluoxetina. É isso que ela fala? O Davi estava lá na caverna, lá, pronto para ser decapitado, certo? Aí o Salmo 4 lá fala que ele deita e pega no sono. Ele tomou Stilnox, né? Com certeza. Ele tomou o que ele tomou? Pinga? Ele não tomou nada. Ele confia no Senhor. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Zero, né? 0%. Mas não tem que, às vezes, tomar lá um calmante? Não, acho que não, né? Se fala não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, a nossa cultura, a tal da ciência que está embutida na sociedade, exerce influência nas decisões do meu coração. Tem gente que quer tomar remédio porque acha que o remédio é o redentor, não consegue parar com o remédio. E tem gente que não quer tomar o remédio. Não vou tomar isso aí. Quando ela, na verdade, até precisa tomar, sim. Não vou tomar porque eu dependo de Deus para sarar. Ele que vai me curar. Só que tem coisa que Deus vai usar o remédio para curar você. Então, embora o nosso coração seja influenciável pela cultura, nós temos um norte para nos guiar, que é a palavra de Deus. E temos os nossos irmãos para nos guiarem também. Porque tem coisa que a palavra de Deus não é explícita naquilo, e eu fico em dúvida. Por isso que Provérbio fala que onde que está a sabedoria? Na multidão dos conselheiros. Então, às vezes, eu tenho que falar com o pastor, com o presbítero, com não sei quem, com não sei quem. Por exemplo, você vai começar um negócio que você não entende patavina nenhuma daquele negócio. O que a palavra de Deus fala? Para você se instruir com os conselheiros. Né? Será que eu devo mesmo fazer isso? Será que eu não vou sofrer depois por causa disso? Ou seja, o coração humano é a sede da decisão moral, de última instância, da nossa vida. Ele governa tudo isso aí. O nosso querer, o nosso não querer, o nosso gostar ou não gostar, as lembranças que eu tenho. Falo, não, mas a memória é uma parte do cérebro lá. Sim, mas eu trago à memória o quê? O que me interessa. Tem coisa que eu vou abolir da minha memória. Só que o que o Lamentações 3 fala lá? Que ele está desesperado. Então, o que ele traz à memória? Aquilo que pode me dar esperança. Essa é uma postura de trazer algo à memória que sustenta a minha vida.
Mas Jesus também fala de trazer coisas à memória que não são boas. Por exemplo, ele fala assim: olha, lembre do caso da mulher de Ló, hein? Não vão fazer que nem a mulher de Ló. Que, aliás, essa é uma prova bíblica que a mulher de Ló não tinha nome mesmo, né? Porque se até Jesus chama ela de mulher de Ló, é porque ela é uma mulher sem nome, né? Ela é mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló morava numa casa de crentes, certo? O Ló supostamente era um crente. Os vizinhos eram tudo perdido, mas o Ló era crente. E aí, quando ela vai embora, que eles vão embora antes de explodir a cidade, o que ela faz? Ela saudosamente traz à memória aquilo que lhe dá prazer. E isso custou caro. Isso custou caro. E Jesus nos alerta sobre isso. Para de trazer isso à memória. Coisas do passado são páginas viradas. As safadezas que você fez no passado, aquelas aventuras inconsequentes e outras bobagens que você fez, não é que é saudosismo lembrado, não, é pouca vergonha mesmo. Pode esquecer isso. Isso acabou. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, o que Jesus fez por mim, os irmãos crentes do passado, como Paulo, por exemplo, o que ele fez, como foi a vida dele. Essas coisas tem que trazer à memória. E vocês conhecem, eu conheço, pessoas que ficam encasquetando coisas na cabeça do passado, ou coisas do passado que elas queriam que tivesse acontecido de outro jeito. Você sabia que se você ficar encasquetando um pensamento na sua cabeça dia e noite, aquilo vai e que te traz, de uma certa forma, algum prazer, seja um prazer pela dor ou um prazer por alegria, pode criar vias neurológicas novas, um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que hoje em dia é bem conhecido. Você sabia disso? E o seu cérebro pode passar a funcionar diferente e você passar a ter uma doença que é chamada erroneamente aí de doença mental por pensamentos, coisas que você fixou na sua cabeça, chamada falsas crenças, pela psiquiatria mesmo. E aí você espera que o comprimido vá consertar isso. E o legal disso, para a gente encerrar, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler um versículo aqui, que é um versículo mega conhecido dos irmãos, vocês sabem até de cor já, que é Romanos 12, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Vou ler aqui, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, os maus pensamentos pervertem a minha mente e geram vias anômalas lá no cérebro, podem me trazer problemas sérios. Mas os bons pensamentos podem renovar a minha mente e eu passar a crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O aconselhamento bíblico, ele lida exatamente com esses fundamentos que eu falei para vocês. Os fundamentos de que o coração é o cerne do ser humano. E quando a gente entra numa sessão de aconselhamento, é muito bom pensar nisso.
além do conselheiro e do aconselhado estão presentes, que estão lá presentes, está presente também o Senhor. Toda sessão de aconselhamento bíblico deve começar com oração, para que o aconselhado entenda que o Espírito Santo do Senhor está ali. E o coração dele vai ser mudado não pelo conselheiro, mas pelo Espírito Santo. O conselheiro é apenas um instrumento. Inclusive tem um livro ali fora que chama Instrumentos nas Mãos do Redentor, que vocês devem comprar e ler, tá? Que fala exatamente disso. Como que essa mudança bíblica acontece? Então, sem a gente entender que o coração é o centro, mas que ele sofre influências, às vezes determinantes, às vezes não determinantes, tanto para o bem quanto para o mal, nós não vamos entender como que funciona o aconselhamento bíblico, tá? Então, aconselhamento bíblico não é um método de educação, não é um método de treinamento mental, não é um coaching, não como é que chama aquele negócio? Meramente comportamental, behaviorista. Não é nada disso. O aconselhamento bíblico é a aplicação da palavra de Deus através de uma conversa entre o conselheiro e o aconselhado, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida do aconselhado e que ele sofra essa renovação da mente e que venha adorar o Senhor, apesar das coisas ruins que devem estar acontecendo com ele, né? Amanhã nós vamos conversar mais detalhes da dinâmica dessas coisas, como elas acontecem. Queria orar com os irmãos. Nosso Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui. Obrigado por estarmos aqui com todos esses queridos, falando a respeito das coisas do Teu reino. E que elas tragam, Pai, consolo ao nosso coração, esperança para a nossa vida e alegria por nos pertencermos ao Senhor. Nós cremos no Senhor e somos do Senhor. Por isso, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, hein?